Bom, esta exposição chama-se Carne da Carne do Mundo. É uma exposição com texto e curadoria da Ruth Remão. E a ideia base da exposição era falar um bocadinho sobre esta ideia de tempo que não é o tempo presente. Pensar que todos estes trabalhos estão no passado e no futuro, fazem parte do movimento e não é só o tempo de agora. O título é do texto do Miguel Cardoso, de um livro chamado Vivres, e a ideia de todas as peças é de alguma forma falar sobre esta impossibilidade, não é? A ideia é de alguma forma criar uma relação entre o espectador e a obra. No meio dessa relação pôr um entrave, e esse entrave deixa claro que há um caminho. Esse entrave é isso que significa. Portanto, no fundo é criando um embaraço entre o espectador e a obra, isso prova a existência de um caminho. Isso é fundamental. Esta ideia tem um bocadinho que ver com aquela ideia do Herbert Welder, num poema chamado Holanda, que ele tem qualquer coisa como sou alimentado pelos séculos e vivo afogado na história dos outros homens. É qualquer coisa desta ideia, ou seja, a ideia de que não somos, este trabalho não é bem daqui, este trabalho é dos outros, e isso é fundamental. Para este projeto há dois livros que são muito importantes. Um é O Deserto dos Tártaros, do Buzzati, e outro é Um Beijo Dado Mais Tarde, da Lhansol. Também é importante dizer que todos estes trabalhos não têm títulos, ou seja, mais uma vez, há um corte entre a relação entre o espectador e a obra que é entendido, que é propositado. Nesta primeira sala, o espectador dá com 6 desenhos de céu, todos eles feitos entre 2019 e 2024. E mais uma vez a intenção é que 2 deles têm uma estrutura em que o espectador vê a representação do céu no céu, na zona do céu, portanto por cima da cabeça, e os outros têm essa manobra ou essa visão cancelada, atirando-os ao chão. Essa relação de impossibilidade de ver a obra. A obra é dada a ver um pouco e depois é cortada logo a seguir. Todas as frases que estão nestes desenhos são de outros autores, nunca são do artista, nunca são minhas, mas também não se sabe quem são. O que acontece é que estas frases todas ficam do outro, não é? Esse monte de pessoas que é o outro, que não interessa quem é, interessa que não se sabe quem é. Isso é que é fundamental. Todas elas são feitas a carvão e tinta acrílica sobre o papel, e as estruturas são carvão e tinta acrílica sobre madeira. É importante também dizer que todas estas instalações têm apenas 4 materiais e bastante reconhecíveis: é o carvão, a tinta acrílica branca, o papel e a madeira. Esta segunda sala é uma sala mais pequena, em que vemos um desenho alto, e a ideia era só o espectador anda à procura do melhor sítio para ver o desenho e percebe que só no princípio da sala, só na entrada é que vê bem o desenho. Este desenho foi começado em 2020 e terminado em 2023, e a ideia nesta sala é mostrar ao espectador a presença do espaço, que é uma experiência que está presente na exposição toda. Isto é, grande parte das obras que temos nesta exposição foram iluminadas, elas recebem a luz refletida. Eu e a Ruth Remão falámos sobre isso muito claramente, porque a ideia era muito simples, era fazer com que as obras fizessem parte do espaço, e se elas fizerem parte do espaço, têm o tempo do espaço, e este tempo interessava-nos muito inseri-lo nas instalações que aqui estão. Nesta terceira sala, nós temos 3 desenhos ao nível do olhar, como normalmente as exposições têm os trabalhos. O primeiro tem como título Apagava da Memória, e foi feito entre 2023 e 2024. O segundo tem como título O Marinheiro e a Estrada, que foi feito entre 2021 e 2025, e é uma referência à balada do Marinheiro de Estrada, do Miguel Golander. E o terceiro
tem como título O Ponto Onde as Coisas Tocam Noutras Coisas, que foi feito entre 2020 e 2025 e é uma referência mais uma vez ao Miguel Cardoso, mas desta feita ao Fruta Feia. Estes desenhos têm muitos pormenores, foram feitos e pensados para serem vistos próximo, mas nesta instalação, à frente destes desenhos, que são os primeiros desenhos que o espectador tem ao nível dos olhos, está uma jaula. Esta jaula ou esta grade, a intenção que tem é mais uma vez dividir o espectador do trabalho, fazendo notar que existe um caminho entre os dois. A jaula tem algumas particularidades. Uma delas é a intenção de ser feita, ou por ter sido feita para o espaço. Ela vai à parede, ela sai da parede e fica na parede. E as traves horizontais e verticais foram pensadas para, por norma, estarem sempre entre o desenho e o espectador. A intenção era exatamente marcar essa presença. Mais uma vez, as instalações existem não só existem para dar a ver e para prejudicar a visão da obra. A intenção é sempre estar no meio desse percurso, e estando no meio dificulta e facilita. Esta penúltima sala fica difícil de entrar, é uma sala pequena, difícil de entrar, e onde existem uma série de escadas que não têm os primeiros degraus, um monte de escadas que ocupam o espaço todo, e no topo dessas escadas há um desenho. Este desenho chama-se Andávamos por Andar, foi feito entre 2018 e 2025. A ideia desta sala era mais uma vez dividir o caminho, não é? Criar esta relação entre. No desenho o desenho acabou por ter uma série de representações de pés e as escadas estão amontoadas em baixo, mas sem os primeiros degraus. No fundo, a inverter a ideia, os pés deviam estar em baixo, não é? E as escadas em cima, ou os pés deviam estar em baixo das escadas, vá melhor dito. E invertemos essa situação. A possibilidade aqui é tanta que invade a sala. Isso era a ideia fundamental desta instalação. Era que uma sala, se isto é a possibilidade, se é dar a ver a impossibilidade, o impossível da impossibilidade, era interessante que uma das salas estivesse tão coberta de possibilidade que se torna impossível. Isso era a ideia interessante desta sala. Nesta última sala, é uma sala escura, uma sala que parece estar vazia, onde obrigamos o espectador a dar a volta, a contornar. E no final dessa volta, o espectador dá de caras com um confessionário. A experiência do confessionário é uma experiência muito particular. Particular no sentido literal da questão. O espectador sentar-se-á sozinho e olhará para o desenho. É uma experiência que nós queríamos criar aqui, nesta exposição, porque a ideia era ser contra o comum. Normalmente, o trabalho plástico é mostrado em espaços amplos e, nesta peça em particular, a experiência pessoal e solitária. Depois do espectador olhar para o desenho pelos orifícios que os confessionários por norma têm, dará de caras com um desenho, como a frase do Jaime Gil de Biedma, que diz: "Era já um pouco tarde". Tirando os olhos do confessionário, vemos o único desenho de toda a exposição que está montado à linha dos olhos. É um desenho que tem como título "Mas depressa desviamos os olhos" e que foi feito entre 2020 e 2022. Este desenho é, em princípio, a última peça que temos acesso dentro da galeria, e essa última peça quisemos que fosse a única ao nível dos olhos e que, de alguma forma, sendo a única que se vê facilmente, é também a que propõe uma visita mais rápida, menos intensa, menos demorada. A galeria tem um pátio com um elevador público que dá uma plataforma no segundo piso. Isto é, ao entrar no pátio da galeria, vemos a plataforma do elevador público em cima de nós. Nesse espaço, resolvemos montar uma peça que se chama Entre os Dois.
foi feita entre 2020 e 2025 e é uma peça a dois momentos. É uma peça que do pátio da galeria vemos uma escadaria em madeira, mas que não é possível de subir, que propõe só a subida. Dessa escadaria de 2 metros, do topo dessa escadaria saem 6 metros de madeira que chegam à plataforma e no topo desses 6 metros de madeira temos um desenho. Essa é a segunda parte da peça que é só possível de ver da plataforma, do segundo piso da galeria. A intenção era aqui deixar o espectador sempre a meio, não é? Ou o espectador está no pátio e vê bem a parte de baixo da peça, mas não a parte alta da peça, ou a visão inverte-se, se o espectador estiver na plataforma, vê bem a segunda parte da peça e não tão bem essa parte mais baixa.